Hoje vou contar uma história que destrói quase tudo o que você aprendeu sobre atração. É sobre por que alguns homens criam laços emocionais sem esforço, enquanto outros fazem tudo certo, e ainda assim são ignorados, colocados na friend zone ou silenciosamente substituídos. Recebi uma mensagem de um assinante chamado Daniel, 32 anos, arquiteto de software, trabalho remoto, patrimônio líquido de 7.000 libras proveniente de investimentos em criptomoedas, 1,85 metros, magro, eloquente, viajava constantemente. No papel, ele era exatamente o que as mulheres dizem que querem. E, no entanto, por quase uma década, porque homens de alto valor ainda são substituídos, nenhuma mulher jamais se apegou verdadeiramente a ele. Elas namoravam com ele. Elas o elogiavam. Elas apreciavam seu estilo de vida. Mas elas nunca correram atrás, nunca investiram, nunca ficaram. E os homens pelos quais elas o deixaram, homens com menos dinheiro, menos estrutura, menos estabilidade. Mas havia algo que Daniel ainda não entendia. Esta história vai explicar o porquê. Daniel passou seus 20 anos se otimizando, não obsessivamente, não por insegurança, mas deliberadamente. Ele construiu uma vida saudável, alta renda, estresse mínimo, uma rotina sólida e boa saúde. Ele acreditava que a atração era lógica. Torne-se valioso. As mulheres respondem. E, a princípio, funcionou. Ele conseguia encontros, atenção, interesse, mas o apego nunca vinha. As mulheres diziam coisas como: "Você é incrível. Eu simplesmente não sinto nada. Você é um partidão, mas falta alguma coisa. Não sei porquê. Eu simplesmente não me sinto atraída." E então, semanas depois, ele as via com outro cara. Não melhor, apenas diferente. O momento decisivo. O momento em que tudo desmoronou aconteceu em uma reunião em uma casa de praia. Daniel levou uma mulher com quem estava saindo há um mês. O nome dela era Lena. Inteligente, criativa, com uma energia calma. As coisas estavam bem até que Daniel percebeu a reação dela a outro homem ali. O nome dele era Evan, instrutor de surf na casa dos 20 anos que morava em uma van. Sem planos de longo prazo, sem história impressionante. Mas Lena mudava perto dele. Seu corpo se inclinava. Seu riso se suavizava. Porque as mulheres não se apegam ao que você tem. Sua atenção estava fixa. Daniel observou acontecer em tempo real. E a pior parte, Evan não estava fazendo nada, sem flerte, sem impressionar, sem esforço. Ele não estava tentando. 3 semanas depois, Lena terminou tudo, sem drama. "Eu simplesmente não me sentia conectada", disse ela. Ela começou a sair com Evan dias depois. Foi quando Daniel parou de culpar as mulheres e começou a se questionar. A constatação, Daniel percebeu algo brutal. As mulheres não se apegam ao que você tem. Elas se apegam a como se sentem perto de você. E sentir não é lógico. O currículo de um homem chama a atenção, mas seu estado interior cria apego. Daniel passou anos construindo valor enquanto, sem saber, comunicava uma necessidade, não uma necessidade óbvia. A categorização silenciosa que as mulheres fazem. Instantaneamente uma necessidade sutil. A necessidade de ser escolhido. A necessidade de ser validado. A necessidade de ser visto como suficiente. As mulheres sentiam isso, mesmo que não conseguissem explicar. A essência da psicologia. Eis o que Daniel descobriu. As mulheres, subconscientemente, categorizam os homens rapidamente. Não por dinheiro, não pela aparência, mas pela posição emocional acima ou abaixo de mim. Um homem que busca aprovação, mesmo que silenciosamente, fica abaixo. Um homem que é completo internamente, fica acima. Daniel percebeu que todo o seu comportamento em encontros era transacional. Cada encontro era uma apresentação.
Cada gesto era uma prova, cada sucesso era um sinal. E as mulheres sentiam a pressão, não a pressão para buscar validação, o assassino oculto da atração, se comprometer, mas a pressão para validá-lo. Isso mata o apego. Daniel parou de namorar, não estrategicamente. Internamente, ele parou de usar as mulheres como espelhos. Ele parou de tentar se sentir suficiente através da reação. Ele começou a observar seus impulsos. Porque eu quero mandar mensagem. Porque eu quero a atenção dela agora. Porque eu preciso dessa resposta. Ele aprendeu a conviver com o desconforto, em vez de fugir dele. E algo mudou. Sua energia diminuiu. Ele parou de reagir. Parou de correr atrás. Parou de se ajustar. Presença e não reatividade. Quando Daniel voltou a namorar, as mulheres sentiram isso imediatamente. Ele não sentia silêncio, não se apresentava, não se inclinava para a frente emocionalmente. Ele ouvia sem se aproximar. Quando as mulheres o testavam, ele, presença versus performance, a verdadeira mudança, não reagia. Quando elas se afastavam, ele não corria atrás. E algo estranho aconteceu. Elas começaram a investir. Elas começaram a tomar a iniciativa. Eles começaram a se questionar, porque o investimento cria apego, não atração. Eis o paradoxo. Os homens buscam o apego. As mulheres se apegam à